Todos os presentes aqui, a equipe da Prefeitura, nossa imprensa, nossa Guarda Municipal e a todos que estão nos assistindo pela nossa TV Câmara. Hoje nós vamos fazer a audiência pública do Plano Plurianual do Município 2018-2021, PPA, alteração dos anexos, Lei Orçamentária Anual, exercício 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias, alteração dos anexos, exercício 2021. E eu gostaria de falar em relação à Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, ampliou consideravelmente a competência de controle externo dos poderes legislativo, em especial o poder de fiscalização em relação aos atos do poder executivo dos municípios, que é exercido pelas câmaras municipais por força do disposto no artigo 31 de nossa Constituição Federal. Assim, além do controle externo da execução financeira e orçamentária, exercido com auxílio dos tribunais de contas, as câmaras municipais devem estar preparadas para desempenhar relevantes atividades que lhe foram atribuídas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentre estas atividades está a realização das audiências públicas pela Câmara Municipal para demonstração e avaliação por parte do Executivo do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, atendendo o que determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentre as atividades está a realização de audiências públicas pela Câmara Municipal para demonstração e avaliação por parte do Executivo do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, atendendo o que determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda, o artigo 48 da mesma lei, em seu parágrafo único, propala que a transparência da gestão fiscal será assegurada mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e de discussão dos planos de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Com o intuito de atender essa disposição, esta presidência determinou a realização desta audiência pública, convidando o digníssimo senhor César Toqueton para expor a todos os cidadãos presentes as linhas gerais de alterações dos anexos do PPA 2018-2021 e da LDO 2021, bem como a Lei Orçamentária Exercício 2021. As propostas dos cidadãos, ou seja, emendas ao referido projeto de lei, deverão ser apresentadas através dos senhores vereadores. Esperamos estar cumprindo com a nossa missão e, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos e muito obrigado a todos. Vou passar a palavra ao senhor César para que ele dê a sua explanação. Boa tarde, César. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes aqui. Está toda a equipe técnica, financeira e contábil da Prefeitura, também aos demais funcionários do Legislativo Municipal. Em nome da prefeita Maria José e do secretário de Finanças, senhor Walter, cumprimento a todos os telespectadores da TV Câmara que estão nos acompanhando para as nossas explanações sobre as alterações do PPA para o exercício de 2021, as alterações dos anexos da LDO também para o exercício de 2021, e em si também o projeto de lei que orça a despesa, que orça a receita e fixa a despesa para o município de Tatuí para o exercício de também 2021. Como bem o presidente falou no início da abertura, a audiência pública se faz necessária para que toda a população possa participar e do processo de elaboração do orçamento, que depois da lei orgânica do município se torna a lei de mais importância ao município. Lembrando a todos que foi feita anteriormente, aqui nessa Casa de Leis e também na Câmara Municipal,
audiência pública para esse mesmo fim. A obrigatoriedade da audiência pública, ela vem da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma inovação de uma lei considerada ainda jovem, porque ela é de 2000, e traz todo o norte de como deve se proceder entre o equilíbrio das contas municipais. Lembrando também que o chamamento para essa audiência pública se deu através do site da Câmara Municipal e também pela publicação no jornal Integração. Nós vamos apresentar aqui no telão alguns números do que é o orçamento para 2021 do município de Tatuí, separado entre a Fundação Manuel Guedes, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal e o Instituto de Previdência Municipal. Esses são os 4 entes que, consolidados, tornam o município de Tatuí a sua consolidação do seu orçamento. Lembrando também, que as alterações dos anexos do PPA e da LDO se fazem necessários, porque houve para a gente poder compatibilizar o orçamento de 2021 a essas duas leis. Aqui no orçamento, na previsão orçamentária por secretaria, secretarias que tem hoje a nossa atual prefeitura, ficou assim subdividido. A Secretaria de Planejamento e Gestão Pública com R$ 1.722.500, Fazenda e Finanças com R$ 30.762.000, Trabalho e Desenvolvimento Social com R$ 7.485.000, Obras e Infraestrutura com R$ 34.203.000, Agricultura e Meio Ambiente com R$ 4.931.000, Secretaria de Educação com R$ 124.476.000, Saúde com R$ 91.482.500, Esporte, Cultura, Turismo e Lazer com R$ 5.199.000, Governo e Negócios Jurídicos com R$ 13.507.000, Segurança Pública R$ 14.208.000 e Mobilidade Urbana e Transportes R$ 3.709.000. Totalizando o orçamento somente da Prefeitura em R$ 331.685.000. A Fundação Manuel Guedes vai ter um orçamento para o exercício de 2021 estimado em R$ 2.625.000, a Câmara Municipal em R$ 12.210.000 e o Tatuí Prev em R$ 39.700.000 mais R$ 900. Totalizando o orçamento do município de Tatuí em R$ 386.220.000 mais R$ 900. Estão divididos por essas secretarias, de acordo com a última lei de atualização de secretarias, junções e subdivisões. Portanto, o orçamento equilibrado dentro do que as receitas estão acontecendo dentro do município. Lembrando que o Tatuí Prev ele tem a receita própria dele. A Fundação Manuel Guedes ela recebe um aporte da Prefeitura Municipal para poder chegar neste valor. A Prefeitura de Tatuí, para o exercício de 2021, a expectativa é que ela repasse para a Fundação Manuel Guedes R$ 2.105.000, sendo de receita própria da Manuel Guedes R$ 520.000. O repasse à Câmara de Vereadores está orçado em R$ 12.210.000, dentro dos limites constitucionais, né, que são estabelecidos por lei. E o da Prefeitura está orçado em R$ 331.685.000. Como dá para ser visto, a educação detém a maior parte do orçamento, em seguida a saúde, que realmente são as duas maiores secretarias, tanto em número de funcionários, como em atendimentos à população em geral. Aqui a gente fez um gráfico de como esse valor total, que agora há pouco eu falei, dos R$ 386.220.000 mais R$ 900, é arrecadado pelo município. R$ 226.063.000, que corresponde a 58,53%, ele vem de recursos municipais. Recursos municipais esses que estão englobados aí, a nossa parte do FPM e a nossa parte do ICM. Embora quem nos passa o FPM
é a União e o ICMS é o Estado, mas é o que determina a Constituição Federal. Nós temos participação nessas duas receitas, que são as duas maiores do município. As demais são IPTU, ISS, as taxas, as contribuições e os serviços prestados. A segunda maior receita vem a estadual, 82.269.000. Quase toda a totalidade dessa receita, por volta de 70.100.000, ela é fruto do repasse do Fundeb. As demais são convênios com saúde e educação. O repasse federal estimado em 36.258.000, que corresponde a 9,39% do valor orçado para a receita, ele também são oriundos de repasses federais na sua totalidade de convênios. O Instituto de Previdência, que do orçamento total, ele ficou com 10,28%, 39.700.000 mais R$900. Nós temos previsto uma realização de receita com operação de crédito de 1.900.000. Aí só acontece a despesa se houver a receita, que representa 0,49%. E R$30.000, que refere 0,01% de outras fontes, são algumas doações que o município recebe, né? E é uma coisa esporádica, então a gente consta no orçamento com a média dos últimos anos aí, dessas doações que o município recebe. É um orçamento, volto a dizer, dentro das realidades que nós temos, muito difícil, todo ano é difícil se fazer orçamento, mas esse ano em particular se tornou mais difícil ainda devido à pandemia, que até então ela duraria 4 meses, depois passou para o final do ano, e o ano termina e a pandemia está aí. O Brasil, pelo que a gente viu, voltou a engrenar, voltou a funcionar, voltou a produzir, e todos nós estamos muito esperançosos que esse ano que comece, tendo pandemia até determinado momento, porque a gente não sabe quando vem a vacina, ou quando isso termina ou ameniza, mas o importante é que o Brasil voltou a trabalhar, ele voltou a produzir, e isso gera riqueza. Isso daí que é muito importante. Do total das despesas de 386 milhões de reais, as despesas são divididas em dois grandes grupos, as de investimentos e a de custeio. Como a gente pode ver, 95,95% de toda a despesa, que equivale a 370.582.000 mais R$400, é destinada à despesa de custeio, ou seja, a despesa que faz a máquina girar, que faz todo o ente público ir, acontecer, trabalhar. E dos 15.638.000 mais R$500, que equivale a 4,05%, aí está destinada a investimentos. É um valor que a gente sabe pequeno, mas é o que a gente conseguiu encaixar aí, que a gente acha que vai poder fazer. É óbvio aqui que a maior parte dos investimentos, com auxílio do Legislativo Municipal e em conjunto com a Prefeitura, é a busca de recursos através dos deputados estaduais, senadores e deputados federais. É um trabalho intenso que todos os vereadores, em conjunto com a prefeita, cada um com as suas bases eleitorais, cada um com seus deputados, vão atrás de conseguir recursos para que a gente consiga aumentar significativamente esse valor de investimentos. E é o que tem acontecido aqui em Tatuí. Com um trabalho muito bem feito e desenvolvido pelo Legislativo Municipal, todos correndo atrás dos seus deputados estaduais, federais, senadores, a gente está trazendo, eles estão conseguindo trazer bastante convênio e emendas aqui para o município. A Lei de Responsabilidade Fiscal, volto a dizer, uma lei jovem, né? Embora 2000, mas muito jovem, ela trouxe alguns índices, alguns parâmetros a serem cumpridos. E um deles é o quanto o município pode despender com despesa de pessoal. O limite máximo estabelecido é 54% da receita corrente líquida. A receita corrente líquida é uma receita de um cálculo diferente da receita total do município, né? Ela é um pouco menor. A previsão de arrecadação da receita corrente líquida, que seria a receita de impostos, é 342.572.000 mais R$500. Esse número aí, que é a receita corrente líquida, ela serve de base de cálculo para vários parâmetros que o Tribunal de Contas, em conjunto com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ela fiscaliza a prefeitura. Ela é a nossa base de cálculo, tá? E nós temos que dar cumprimento a vários artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal para se tornar uma prefeitura que receba aprovação de contas. O nosso índice de pessoal estimado para 2021 é 46,99, que totaliza R$ 160.973.000 mais R$ 940 reais. Portanto, 7,01 abaixo do que determina o índice máximo da referida lei. Aqui, novamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela traz que o quanto o município pode gastar no máximo com o endividamento de inativos e pensionistas, que é 12%. A mesma base de cálculo é a receita corrente líquida, e o município está orçou para gastar com inativos e pensionistas para o ano que vem, 21 milhões mais 65 mil, que equivale a 6,15%. Também, portanto, 50% abaixo do máximo estimado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A Constituição Federal, no seu artigo 212, disciplina os valores mínimos a serem gastos com ensino. Tá? De valores mínimos provenientes de recursos de receitas resultantes de impostos. É outra base de cálculo, aí é só impostos que a prefeitura recebe. O valor estimado de arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais gira em torno de 240 milhões, 110 mil. O mínimo a ser aplicado seria 60 milhões, 27 mil mais 500 reais. O orçado para 2021 está em 61 milhões, 117 mil reais, que equivale a 25,45%. Para a saúde, o diploma legal que rege os gastos é a emenda constitucional, a lei complementar, 141 de 2012, e ela determina que qualquer município brasileiro gaste no mínimo 15% das suas receitas de impostos, e aí tem mais uma diferenciação que não entra. Dois repasses de FPM são repasses complementares, que quando foi criada a lei não foi colocado, por isso que a base de cálculo ela é um pouquinho menor. A base de cálculo é 235 milhões mais 710 mil, e o mínimo constitucional que a lei determina, que é de 15%, equivale a 35 milhões 356 mil mais 500 reais. O orçado para 2021 é 66 milhões 991 mil mais 500 reais, quase o dobro do que o determina o diploma legal. Vale aqui lembrar que tanto na educação e como na saúde, esses dois valores só são provenientes de recursos de receita resultantes de impostos. Aqui, por exemplo, na educação tem mais o dinheiro do Fundeb, tem mais os convênios, na saúde também tem todos os outros convênios, que são os repasses do governo federal e estadual. Um outro índice muito importante também, advindo da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o grau de endividamento do município. O quanto que um município pode se endividar em percentual comparado com a receita corrente líquida, que é a mesma base de cálculo. O município pode ter endividamento de 120% da sua receita corrente líquida. É grande esse índice, mas é o que determina a lei. Nós aqui em Tatuí, nós temos a previsão de um pagamento de 7 milhões de reais, seja 1,81 com parcelamentos que o município tem com o Instituto de Previdência Municipal, anterior à gestão de 2017 a 2020, foram os recolhimentos que outras administrações não fizeram, e parcelamentos também com operações de crédito, desculpe. E também com precatórios, o orçado para esse ano é 6 milhões de reais, 1,55% da RCL. Esses precatórios também são oriundos, são precatórios judiciais, que o município acaba perdendo uma demanda judicial, e são também anteriores a 2017. Portanto, todos esses índices que eu acabei de falar, educação, saúde, gastos com pessoal, inativos, amortização de dívida, todos eles estão
de acordo com o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aplicação de recursos do Fundeb. Para o ano agora que se inicia em 2021, o Fundeb, que era um fundo provisório, virou um fundo permanente, foi aprovada a lei este ano, e ele tem algumas regras, e a principal delas é que o município, a partir de 2021, ele tem que gastar no mínimo 70% do que ele arrecada com o Fundeb, com o pessoal docente, professores, diretores, vice-diretores, coordenadores, orientadores e supervisores. Esse é o mínimo a ser gasto a partir de 2021. Em 2020, para trás, esse mínimo era de 60%. A previsão de arrecadação do Fundeb para 2021 é de 70 milhões e 100 mil. Desse montante, 49 milhões 420 mil, ou seja, 70,5% a gente destinou ao pessoal do magistério e docentes, e as demais despesas, 20 milhões 680 mil, que corresponde a 29,5%, aqui vai para pagamento das demais despesas do ensino. Despesas essas que se enquadram dentro da Lei de Diretrizes e Bases, no seu artigo 70. A evolução da receita prevista. A gente fez esse quadro para verificar como está a previsão de receita de 2017 a 2021. 2017, quem fez o orçamento foi o prefeito anterior, a prefeita Maria José, ele que fez esse orçamento, toda a equipe dele, fez um orçamento superestimado em 370 milhões 288 mil 131 reais, não se arrecadou 80% disso, 85% disso na época, mas foi um orçamento superestimado, que foi, inclusive, tivemos que justificar para o Tribunal de Contas, mas já passou. O orçamento estimado para 2018 ele foi de 328 milhões 419 mil 450 reais, 11,31% a menor do que 2017, porque, como disse, ele foi superestimado. O de 2019 ele foi de 353 milhões 191 mil 350 reais, 7,54% a maior do que o 18. Em 2020 sofremos um aumento de 1,21%. E fizemos o orçamento de 357 milhões 472 mil mais 380 reais. Lembrando que esses são os valores de todo o município, Fundação Manuel Guedes, Câmara Municipal, Prefeitura, Instituto de Previdência. E por fim o orçamento de 2021, totalizando 386 milhões 220 mil mais 900 reais. Eu queria aqui novamente, lembrar a todos os presentes e os que estão nos vendo e ouvindo, da grande dificuldade que foi elaborar o orçamento desse ano, porque em nenhum momento a gente recebe, seja do governo federal ou estadual, estimativas de receitas que eles vão nos repassar. O que a gente sabe que a gente tem são as nossas despesas fixas e as nossas obrigações que determina a lei federal, as leis municipais. E a pandemia que nos trouxe esse novo normal, que está uma palavra tão na moda aí. Mas fizemos a peça orçamentária com muita responsabilidade, com muita consciência, para que a gente possa trazer, através dessa peça orçamentária, uma prestação de serviço eficiente, em conjunto e parceria com o Legislativo Municipal, e que a gente possa atender ao máximo a todos os cidadãos, de uma maneira muito eficaz e eficiente. Da minha parte, muito obrigado a todos, ao presidente da Câmara, aos funcionários da Câmara que nos estão dando esse suporte, aos funcionários da Prefeitura que nos ajudaram a elaborar esses slides todos aí. Meu muito obrigado e uma boa tarde. Bom, gostaria de agradecer a toda a equipe da Prefeitura que esteve presente, ao César que fez a explanação, a nossa imprensa, a todos que nos assistiram pela nossa TV Câmara. E gostaria de, só para finalizar, que esse material estará no site da nossa Câmara Municipal e que também, se tiver alguma emenda dos vereadores, nós vamos discutir em sessão ordinária da nossa Câmara Municipal.
Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Agradeço ao César mais uma vez pela explanação. E tenham um ótimo dia. Que Deus abençoe a todos.